A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui agora dando início a mais um episódio do Dividindo para Somar. O nosso quinto episódio, e hoje nos dá a honra de dividir a sua história, o nosso superintendente da UMADPA, o irmão Emerson, que está aí nos apoiando. Então, desde já eu peço para você compartilhar este vídeo nas suas redes sociais, no Instagram, no Facebook, dá um like no vídeo para ajudar a UMADPA Ipanema. Está também aqui, sempre apoiando, o Felipe. Vou deixar o Felipe se apresentar agora também. A paz do Senhor, pessoal. Muito feliz de estar mais uma vez aqui com vocês. E hoje poder estar aqui entrevistando, conhecendo um pouco da história do nosso superintendente, irmão Emerson Clayton. A gente preparou algumas perguntas para ele aqui e desde já agradecer também a disponibilidade de estar aqui, contando um pouco da sua história, dividindo com a gente as suas experiências para somar na vida de muitas pessoas que vão ver esse vídeo e creio que vão ser edificadas através da tua história, do teu testemunho, do que Deus tem feito na tua vida e através da tua vida. Deus abençoe, irmão Emerson. Quero agradecer o convite que vocês nos fizeram. Obrigado, Felipe, Saladiel, esse momento de poder estar aqui com vocês. Talvez alguém nunca ouviu a nossa história, não sabe como que a gente começou, as dificuldades, tudo isso. E eu convido você a ficar aí conosco aí. Vai ser bem legal, você vai se surpreender, vai ter coisas bem interessantes. Participe, divulgue aí para os seus amigos e venha junto com a gente aí nesse papo que vai ser bem gostoso, bem legal. Amém? Vamos começar então? Com a primeira pergunta. Todo mundo quer saber, nós aqui, Quem era o Emerson antes de Jesus? Pois então, eu me criei na igreja, Eu, bem dizer, a minha casa era do lado da igreja lá, Vila Vargas, que hoje é o Distrito Vargas, Era uma congregação da São José, lá em cima no morro. E eu me criei na igreja, bem dizer. Ali com uns 9 anos de idade, meu pai decidiu sair da igreja e quase toda a família saiu, menos a minha mãe, Minha mãe foi a única que foi a remanescente da família. Então, acabei saindo. E realmente, porque uma coisa, Felipe, é tu conhecer a Deus e outra é tu seguir o Deus dos teus pais. É bem diferente. Tu tem que ter uma experiência pessoal com Deus. E realmente, antes de eu me conhecer como pessoa, Porque 9 anos é uma criança ainda, Mas ali com meus 12 anos, eu estava seguindo a carreira de jogador. Estava no último teste do Grêmio para ser jogador profissional, para ser jogador nas categorias de base. Estava pronto, jogava no Cruzeiro também, aqui de Porto Alegre. E o meu sonho era ser jogador de futebol, E num dado momento lá, eu estava no vestiário e ouvi a voz de Deus claramente falar comigo. Foi ali que eu entendi o que era a voz de Deus, foi ali que eu entendi o que é Deus falar com alguém. Para mim foi marcante. Hoje eu estou com 47 anos, eu tinha 12, até hoje eu me lembro daquela tarde. Foi muito legal assim, porque o assembleano ele pensa, Deus ele é santo, ele não entra em alguns lugares, Deus jamais vai entrar num estádio de futebol, Deus jamais vai entrar numa boca de fumo, Deus jamais vai ir numa esquina onde tem prostituição, Deus jamais vai num beco onde tem um cara se chapando. E é uma ideia errada que a gente tem. Eu provei isso na minha carne, na minha vida, de que Deus ele vai onde a gente, assembleano, pensa, não, Deus não vai entrar. Deus ali, tu tá louco? E Deus me mostrou que Deus ele vai onde Ele quer, a hora que Ele quer, com quem Ele quer. E ali naquela tarde, no vestiário, Deus ele marcou minha vida. Eu não recebi nenhum folheto, eu não recebi nenhuma mensagem de pregador ali no vestiário. Mas eu tinha uma mãe que ficava sempre orando por mim, E a oração dela um dia tocou o coração de Deus e aí foi. No caso, tu disse que eu gostava de futebol, como todo... Bom, eu... Como todo guri, todo guri. A gente como diz, meu Deus. Exatamente. Não, e exatamente sobre isso, porque eu adorava futebol. Aí que tá a questão. Foi difícil porque quando tu gosta de futebol, tu vê hoje, é uma vida, é um futuro. Hoje é bem mais difícil, Exatamente. Então, até porque te dá um futuro material. Exato. Então, é difícil, largar tudo, foi difícil. Cara, foi difícil porque na minha época era muito mais difícil do que agora para vocês.
Na minha época, tu não podia jogar futebol, tu não podia... Às vezes tinha irmãos que tinham televisão escondida, os caras olham assim, bato, tu é de outro planeta. Mas não, cara, era uma época bem assim, né? Um conservadorismo muito forte, muito religioso. E para mim, no início, foi muito difícil, porque eu amava aquilo ali. Né? Quando a gente ama uma coisa, eu me lembro daquele rapaz que chegou para Jesus, eu quero te seguir. Jesus disse, vende os teus bens, então. Ou seja, Jesus estava pedindo, larga o que tu mais gosta. Para mim foi assim, o meu processo ele foi bem lento, porque minha mãe convidava, eu sempre dava desculpa. E aí chegou um dia que eu ouvi a voz de Deus, eu disse para ela, vou estar contigo, vamos para a igreja. Mas no começo não é fácil, no começo tu tem aquela ida ainda, né? Mas, cara, eu achei legal que dentro da igreja onde eu fui, que era lá no Distrito Partenon, tinha uma irmã que ela entendia o negócio. Que não é por violência, não é pela forçação, entendeu? É pelo Espírito de Deus. E ela chegava para mim e dizia, tu vai jogar bola amanhã de manhã? Não. Então vem na IBD. Eu, vou vir. E de noite? De noite eu estou liberado, vou jogar só sábado. Tá, então vem domingo de noite no culto. E ela foi tão sábia que ela foi me ganhando assim, ela não chegou para mim e disse larga, ela só dizia, o que tu vai fazer tal dia? Nada, então vem na igreja. Sabedoria dela. Sabedoria, cara. E ela foi me ganhando assim, com simpatia. Ela não chegou e disse, jogar bola é pecado. Sabe, na minha época, a bola ele chamava a cabeça do capeta, campo de Satanás, cara do céu, entendeu? E para mim era difícil entender isso, né? Hoje nós vemos aí atletas que são evangélicos, que são de diferentes denominações aí, que dão exemplo e tudo mais, pregam a palavra. Mas na minha época era mais difícil, era uma coisa mais fechada. E aquela mulher, ela teve sabedoria para dizer para mim, não, cara, até o dia que eu cheguei para ela e disse assim, irmã, eu quero ficar só na igreja. Daí ela me falou assim, agora eu vou te entregar uma coisa de Deus. Deus vai te fazer um pregador do evangelho, um ganhador de almas. Cara, eu quase ri, né? Eu era um cara muito tímido. E confesso para vocês, às vezes as meninas chegavam para me cumprimentar na igreja, eu apertava a mão de cabeça baixa. Ela chegava para minha mãe e dizia, o que seu filho tem de tão vergonhado? Eu era. Mas eu acho que a igreja ela ajuda isso também, sabe? Hoje eu me comunico melhor, hoje eu converso com equipes que, graças a Deus, consegui me formar. Eu tenho mais de 10 pessoas sobre a minha coordenação, converso. Hoje, se eu tenho que falar em um grande público, eu consigo me expressar. Às vezes, tinha que apresentar um trabalho na faculdade, a igreja me ajudou nisso, um processo que a gente vai aprender quando tu vem aqui dirigir um culto, né? Quem nunca fez a primeira cola? Fulano canta um hino, fulano faz oração. Cara, quando eu vou... Até hoje, meu. Eu vou em algumas campanhas, vejo a jovem lá com a folhinha, digo, cara, eu comecei assim, meu. E o cara treme, entendeu? Mas tudo é um processo, tudo é algo assim que tu vai gostando da coisa, tu vai gostando de estar na igreja, de estar num negócio desse aqui, entendeu? De conversar, de ter uma equipe envolvida, um no som, outro na imagem. Cara, isso vai trazendo, é isso que a gente precisa hoje dentro dos nossos distritos. Ter a gurizada ativa, fazendo, não precisar de um pastor chegar e falar, de um líder chegar e falar, chegar e fazer, olha, nós queremos um papo de crente, nós queremos um dividir para somar. De repente, esse programa aqui ele vai dar iniciativa a outros que vão tomar, entendeu? E isso vai fazer a pessoa querer ficar na igreja. E é legal isso aí, cara. É interessante. Uma coisa que me chamou a atenção, Emerson, tu falou que com 9 anos, né, tu pegou e saiu, né? Exato. E com 12 anos tu voltou, né? Exato. Então, pode dizer assim que a tua primeira experiência com Deus, mesmo tu tendo nascido no berço cristão, mesmo nascido, foi com 12 anos. Com 12 anos e ali, eu e Deus. Não tinha meu pai, não tinha minha mãe, não tinha pastor, não tinha professor da escola, não tinha... Foi uma coisa bem pessoal, sabe? Por isso que eu falo que não adianta, tu pode ser filho de pastor, tu pode ser filho de líder, os teus pais podem te trazer desde pequenininho na mão ali na igreja, tu nunca sair, que nem foi a minha experiência, eu saí, né? Entre aspas, porque era uma criança, eu não tinha vontade, assim, eu quero permanecer, eu não tinha ainda formado isso em mim. E eu acho que Deus me deu esse tempo para mim ver, cara, eu não fiz nada de errado, não usei drogas, não fiz isso, não fiz aquilo. Todo mundo diz, né? Quando eu fui para o mundo, eu não fiz. Eu tinha um pai que era militar, apesar de estar fora da igreja, ele era rígido. Olha, não erra, tu foi consagrado a Deus, sabe aquela coisa? E tu desde pequeno, tu lembra das coisas. Mas Deus, ele me marcou naquele dia ali uma coisa pessoal. Meu pai estava longe da igreja, mas eu tive aquela experiência, eu voltei, depois de um bom tempo meu pai voltou também. Quando ele viu que a família estava indo, a mãe, eu, minha irmã menor, ele disse, não, vou ir para a igreja também. Então, assim,
Por isso que hoje eu digo que os nossos jovens hoje eles têm que aprender a ter essa coisa pessoal com Deus. Ah, meu pai é cristão, minha mãe... Amém, que coisa boa, nunca saí da igreja, que coisa legal, mas tu já teve uma experiência com Deus? Eu acho Pessoal, tá ligado? Eu acho isso muito importante porque, que a gente falou, né, no teu tempo já era algo rigoroso. Hoje a gente está mais light. Mais no light. teu tempo já era algo rigoroso. Só que tu não precisou ouvir de ninguém. Não. Sabe, tu abriu mão de algo porque tu ouviu do próprio Deus falando próprio contigo. Deus, cara. E é incrível porque a voz de Deus ela é diferente de tudo que o cara ouve. Cara, é incrível. Eu dentro daquele vestiário ouvindo assim, eu digo, não pode, cara, eu tô longe de Deus, eu não quero saber de igreja e Deus vem aqui falar comigo, sabe? Então é uma coisa assim, é uma voz inconfundível, como tu falou, sabe? É uma voz assim que ela vai lá no profundo da tua alma assim, tu diz, cara, ele me ama. Até eu vejo aqui o pessoal aqui da Ipanema tem aquele, né? Eu estava lá. Eu estava lá. Cara, eu estava lá. Eu estava lá, eu ouvi ele falar comigo, eu ouvi ele falar comigo. E uma vez a irmã Marlene Alves era minha professora de EBD, olha a minha professora. A irmã Marlene Alves era minha professora de EBD no Partenon. E uma menina perguntou, irmã, como que eu sei que Deus existe? Ela disse, como é que eu sei que Deus existe? Olha a sabedoria dela. Ela disse assim, tu sabes o vento? Ela disse, sei. Tu vê o vento? Não. Tu toca? Não. E tu sente? Sinto. Ela disse, então assim é Deus. Tu não vê, tu não toca, mas tu sente ele. E para mim foi aquilo, até eu falei para ela a minha experiência que eu tive lá no antigo Olímpico ali. Eu não vi Deus, eu não toquei Deus, mas eu senti Deus. Cara, é a coisa mais extraordinária, tu sentir Deus. É algo assim que só quem já teve essa experiência sabe como é gostoso e isso te leva a não desistir de nada. Não desistir, né? Entendeu? Não desistir. Pensa em desistir, a gente sabe. Eu ouvi aquela voz. Eu ouvi aquela voz, cara, é maravilhoso, é inconfundível. É inconfundível. E dentro desse processo, Emerson, tu sai de um sonho de ser jogador de futebol, volta para a igreja, tu tinha, como eu posso perguntar assim, alguma vocação, assim, ó, já que eu tô na igreja, eu vou ser músico, eu vou ser pregador, qual era o teu maior sonho? Agora, no ministério. Como Então... é que foi os primeiros passos na fé? Assim? Cara, o primeiro passo que eu dei lá no Partenon era muito louvor, assim. Então, meu sonho era cantar, né? Cantar com o pessoal. E na minha época não tinha o MADPA e o ADPA. Adolescente, jovem, era tudo junto. Então, a gente ia pro coral, assim, já tinha os nego velho, nós lá, gurizada lá, e tudo junto, entendeu? E ali eles eram os nossos ídolos, porque às vezes a gente ia falar alguma coisa, eles, te liga, guri, não sei o quê. Aí tu já, né? Então, a gente cresceu assim. Cara, eu nunca aspirei assim, eu quero ser obreiro, eu queria tocar. Me lembro que eu comecei tocando violão, depois foi criada uma banda, eu comecei tocando tarol na banda, e o meu pai, ele tinha um dom de tocar corneta no quartel, aquela coisa, então muitas vezes ele deixava eu pegar, e aí me deu a inspiração de querer tocar trompete. Comecei aprendendo trompete, e ali fui tocando, aquela voz rachada, né, que é dos adolescentes, aquela coisa está mudando, e os guris tinham paciência, né? Aí a gente foi entrando, foi pro louvor, mas aí ali com uns 13 para 14 anos, o pastor me chamou e disse, olha, tu tem uma coisa diferente, nós vamos te separar para auxiliar da igreja. Eu digo, sério? 14 anos de idade. Isso aí, 13 para 14, tu vai ser auxiliar. Cara... É que nem eu falo, a gurizada acha que é tri, mas, cara, tu ia fazer alguma coisa, uma bagunça, os obreiros chegavam, meu, auxiliar, sim, senhor, sabe? Então, tu amadurece sem querer, sabe? Pô, 13 anos é um gurizão, quer fazer bagunça. E era um tempo onde era muito cobrado, né? Cobrado, cara, e tu ia pros retiros, tu queria fazer bagunça, e, tu te lembrava, eu sou auxiliar. Pô, auxiliar hoje, né? O que é auxiliar, né? Pra mim era top, cara, sou auxiliar, gravatinha, auxiliar. Primeira oportunidade que me deram para pregar foi com 13 anos ali. Cara, suei demais, tremia, cara. Tremia demais. Eu acho que quem começa e diz que não treme, até hoje, cara, dependendo assim, o momento e coisa, cara, treme. E eu acho que o dia que o cara não tremer ali no púlpito, alguma coisa está errada, porque é uma responsabilidade, é um compromisso, tudo que tu fala ali um dia tu vai ter que dar conta, né? Então ali começou, e aí alguém que foi meu líder, ele disse, cara, foca na palavra, porque tu tem esse espírito de liderança. Eu digo, mas eu não, tu vai ser líder. E, cara, teve um tempo que eu saí também e fui congregar na Brasa, congreguei 4 anos na Brasa, conheci minha esposa lá na Brasa, Patrícia, num retiro, jogando vôlei.
Olhei pro lado, vi aquela magrinha, eu, que interessante. Que interessante, cara. E aí a gente ali, olhando, um olhando pro outro, né? Trocamos o telefone, conversamos. Ouviu aquela voz inconfundível Aquela de voz Deus. inconfundível, cara. Olha, te liga, né? Que nem eu disse pra gurizada agora, no último culto, o Rosa esteve lá na matriz, eu passava por alguns jovens e digo, olha aí, cara, isso aqui tá cheio de guria. Se não for agora, entrega a tua alma a Deus e, ó, vai pro céu, meu. Porque, pelo amor de Deus, né? Mas, cara, ali eu fiquei 4 anos e naquele tempo, não sei hoje, mas naquele tempo era muito difícil tu fazer alguma atividade na Batista. Eles eram muito exigentes. E aí um dia nós fomos visitar o Partenon, um programa de Natal. Me desesperei a chorar, né, cara? Me lembrei, esse programa de Natal, cara, nós ia de tarde para a igreja, saía de lá 11, meia-noite. A minha esposa olhou aquilo e disse, que legal. Eu digo, Patrícia, cansei de fazer isso aqui. E a Patrícia, ela disse assim, por que a gente não volta para cá, então? E eu digo, olha, tem certeza? Tu quer ser assembleana? Mas tu tinha vontade de voltar já? Ou... Cara, eu sempre tive, eu gostava muito do louvor da brasa, a palavra, mas tinha aquela coisa, aquela veiazinha assembleana ali que, sabe? Uma vez bleia, sempre Uma bleia. vez bleia te marca, cara. E é que nem eu digo, a gente tava cantando lá tudo nisso, assim, daqui a pouquinho surgia uma segunda voz. Tu olhava pro cara, até da assembleia, o cara só. Assembleano tem que fazer segunda voz, cara. Não existe, cara. O louvor pegando, todo mundo chorando, e surgia uma segunda voz ou uma primeira, tu olhava, um assembleano visitando. E aí ela disse, não, eu quero vir para cá contigo. Ali ela começou a trabalhar na escola dominical com as crianças da Maria da Conceição. Também comecei a trabalhar. E aí começamos a nos envolver. Ficamos mais ou menos uns 12 anos no Partenon. E um dia nós fomos visitar o distrito, então Distrito Bento, hoje SEAD. Era o Distrito Bento, um galpãozão. E ali eu cheguei e vi aquele lugar sem um violão, sem ninguém na música. Eu digo, eu acho que Deus está nos chamando para cá. E ela concordou comigo, o pastor até na hora, não, fica aqui. Eu digo, não, quero ir. Cara, foi a melhor escolha da minha vida. Ali começou a minha liderança de jovem. Primeira vez que eu fui líder de jovens. E quem conhece o SEAD ali, cabe mais de 2.000 pessoas. Quando tinha aquele Pescadores de Alma, então, meu Deus do céu, vinha Pregadores do Rio, São Paulo. E eu fui para lá ajudar a tocar. A primeira vez que eu dirigi um coral. E naquele tempo ali, o pastor Lino Hermes saiu e disse, tu agora vai ser o novo líder de jovens. Cara, eu fiquei assim, meu Deus. Deus falou que eu ia ser líder, eu vou começar, sabe? E aí, nós tínhamos uns 20 jovens. Aí, quando eu fui no primeiro sábado, fiz reunião para assumir, cheguei lá, tinha 4 jovens. Eu disse, cara, eu vou vazar, meu. Bem capaz que vai liderar 4 jovens nesse baita desse galpão aqui. Não é para mim. Fui sair. E aí aquele que falou comigo falou de novo, se tu for fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. Tu vê hoje, né? E cara, uma das perguntas, né? É isso aí. E assim, 4 jovens. 4 jovens que, cara, eu não precisava dizer, tem que estar na igreja tal hora. Cara, chegava na hora, estavam lá. Daí veio o pastor Roberto do Paraguai, que foi um mestre para mim. Mestre, me ensinou tudo. Um talento, um pastor que ele recolhia lixo, ele me ajudava, a gente ia os dois, um para a porta, eu ia para o púlpito, ele vinha para o púlpito, eu ia para a porta. Um tempo difícil, mas um tempo gostoso, porque o pastor Geraldino era vice-presidente na igreja naquela época e ele disse assim, Emerson, traz o teu coral para cooperar na matriz. Só que quando ele chamou não eram mais 4, eram 38 jovens. E aí tu me pergunta, mas como cresceu? Não sei. Não sei. Eu só sei que Deus ia acrescentando assim, vinha um e gostava e ficava, e a gente ia ali. Então ali começou a minha liderança, depois fui líder de jovens na Glória, fui líder de jovens do Teresópolis, fui líder de jovens na Educandário, fui líder de jovens na Congregação São Geraldo, fui líder de jovens na Matriz, e assim foi indo algo natural, nada forçado. Eu ia falar agora, digamos, teve que aprender na prática a liderança. Aprendi na prática que era liderança, errando, acertando, chorando, rindo. Aprendi na marra o que era ser líder de 4, de 30, de 100. Aprendi na marra o que era ser líder de congregação. Até mando um abraço aí para meus irmãos da Jardim Marabá, onde fiquei 3 anos na vila ali, trabalhando. Ali Deus me moldou o meu caráter, a minha soberba, o meu orgulho. Ali Deus, literalmente, ali foi uma escola, sabe?
foi o lugar que eu mais, não posso dizer que eu mais amei, mas foi onde Deus me lapidou, de pegar crianças juntando comida lá no meio do lixo e trazer para dentro da igreja e dar um alimento para eles. Pegar criança em que tu dava a roupa de manhã e de tarde os pais trocavam por crack. Entrar nos casebres, isso aí é uma coisa que ninguém conhece. Eu acho sabe? interessante, né, que tu, voltando um pouquinho ali, né, tu falou que tu viu uma congregação, se não me engano, uma congregação onde não tinha músico, não tinha ninguém, não tinha ninguém para trabalhar. E foi ali onde surgiu o Exato. sentimento. Hoje em dia parece que é um pouco, a gente vê, né? Foi como tu falou no começo ali, falta jovens que chegam e queiram fazer, não precisa um líder mandar, mas chegam e queiram fazer. Que surgiu da necessidade. Exatamente. Exato, da necessidade. E assim, ó, tipo, no distrito que eu tava, cara, a gente tinha que fazer escala para tocar, de tanto músico que tinha. Hoje, em Porto Alegre, cara, muitas vezes eu vou visitar alguns distritos, a congregação, e eu vejo isso, sabe? Chegar lá, irmão, cantar a capela porque não tem um violão, não tem um pandeiro que seja ali, cara. E às vezes a gente tem tantos músicos se batendo dentro das sedes, dentro de uma matriz, dentro de um distrito, e não tem essa visão de que, não, eu posso ser da sede, mas eu posso também ajudar lá aquela congregação que não tem um músico. Eu posso ajudar. Cara, sempre aprendi uma coisa na minha liderança de distrito. A primeira coisa que eu fazia, eu ia nas congregações, levava os corais. Eu abraçava as congregações e as congregações me abraçavam quando eu precisava. Então, isso é uma receita de graça que eu dou. Cara, abraça a congregação que a congregação vai te abraçar. Agora, no Madpa, eu comecei, como estou trabalhando de noite sim, não, eu comecei a ir de manhã nas consagrações. Fui lá no Rubem Berta, fui lá no Leopoldina, e eu abracei as congregações de distrito e hoje eu me sinto abraçado por eles, né? Então, a gente planta, o que a gente planta, a gente colhe. Então, por que eu vou pregar aqui num ponto de pregação que tinha aqui, que eu me esqueci o nome agora, tem um ponto de pregação de vocês aqui, né? Que eu ia direto lá, uma congregação bem pequenininha. Parque Lavoura, não é? Não, Parque Lavoura do Jean. Ai, meu Deus, me fugiu o nome dela agora. Eu sei que o carro entrava assim e depois tinha que esperar para sair de ré, porque não tinha como dar a volta nem nada. Congregação... Me fugiu agora o nome. Mas eu me lembro que era bem pequeno, eu ia lá pregar com alegria. E alguém pergunta, por que tu ia lá? Porque eu já passei por uma congregação. Eu sei o sofrimento de uma congregação, sabe? É que nem hoje quando eu falo para um jovem, eu sei que vocês passam. Sabe, quando eu vou lá, numa comunidade ali que eu vejo jovens lá, cara, eu reparo muitas coisas. E eu vejo a simplicidade. Até no vestir tu vê a simplicidade. Por que eu sei a história deles? Porque eu já vivi lá no meio lá. Eu sei que às vezes uma oferta de culto é R$2,50, é R$5, é 10. Quando dá 10, a gente dá glória. O líder ter que tirar do bolso para o cara poder voltar para casa. Então eu conheço essa história. Por isso que hoje você não vê o Madpa pedindo contribuição de carnê, vendendo isso, vendendo aquilo. Cara, não. Porque eu já passei por isso. De querer ter para ajudar e não conseguir porque não tinha condições. Aí tu vai assim, vamos botar ali tantos reais, mas o pai tem 4 filhos, como é que ele vai bancar aquilo ali? Então, essa visão que Deus me deu, essa visão de estar mais próximo do jovem, de não ter aquela coisa, é o superintendente, o superintendente. Não, cara, é o irmão Emerson. E essa visão o pastor João passa pra gente, é o irmão João, né? Quando eu chego lá, eu convido. Eu acredito que isso também é muito importante, né, Emerson? Porque muitas pessoas ouvem o superintendente, mas não vê o Emerson que começou com 4 jovens no SEAD. Exato. Cara, eu já tive épocas na minha vida em que eu congregava no Partenon que eu não tinha dinheiro para 2 passagens. Não tenho vergonha de falar. De ter que caminhar quadras e quadras com violão, com trompete, para pegar um ônibus, para descer, caminhar mais não sei quantas quadras, terminar o culto, botar tudo de volta e voltar para casa e caminhar mais um tempo. E muitas vezes nesse momento é onde Deus mais fala com a gente. É nesse momento, cara. É nesse momento que tu diz assim, Deus, olha, sabe? Cara, eu nunca disse assim, Deus, e aí? Pô, tô fazendo. Hoje tu vê um jovem aí, o líder pega, bota no carro, larga na porta da igreja, larga na porta de casa, e os caras ainda ficam brabos se o cara não faz a volta na esquina, sabe? Cara, na minha época tu tinha que pegar o ônibus e te vira, negão. Vai atrás. Tu quer tocar? Vai. Quer fazer? Te vira. E a gente cresceu assim. Claro que hoje os tempos são diferentes, né? E a gente sabe da dificuldade de um jovem e a gente não quer perder. Então a gente faz o esforço, faz tudo que é possível para fazer isso, entendeu?
Até acho que algumas das perguntas foram bem resumidas, né? Porque conseguiu colocar a 2, já estava lá na 4, conseguiu engatar tudo. Ficou bem... Começou com quantos anos, Emerson, na liderança de jovens? Foi com 14 para auxiliar e... 15 eu já era diácono, aí com 18, 19, 20 anos eu estava sendo líder de jovens já. A gente já está liderando como líder assim, há mais de 20 anos. Mais de 20 anos? Mais de 20 anos. Hoje a Almadipa tem quantos jovens, assim, por cima, assim, mais ou menos? Olha, eu fiz esse tempo assim por cima, aproximadamente, dá quase 4 mil, 5 mil jovens. 4 mil, 5 mil jovens. Imagina, começou com 4, e hoje temos 4 mil, 4 mil jovens. 5 mil jovens. Qual que tu acha que é o maior desafio hoje, Emerson? Não só para ti, mas para a liderança de jovens hoje. Pelo testemunho que tudo que tu já passou, né, quando tu começou aos teus 20 anos e hoje como superintendente, qual tu acha que é o maior desafio para uma liderança hoje? O maior desafio de uma liderança é tu não deixar essa liderança subir a tua cabeça. Achar que tu é o top, que tu é o melhor, e também tu liderar é uma virtude de Deus, não é algo que tu compra, eu quero ser líder, Felipe, vou te vender aqui. Líder, eu acho que o próprio Deus escolhe líderes, sabe? Na própria Bíblia, tu vai ver que líderes foram sempre vocacionados por Deus, chamados por Deus, escolhidos por Deus. E a gente, claro, cara, que hoje o meu maior desafio hoje é passar essa imagem dessa Almadipa. De uma Almadipa que quer se doar, não querer tudo. Tanto que a gente está hoje voltando os interligados nos distritos, fazendo as consagrações nos distritos, sabe? Indo nos lugares que as pessoas jamais imaginariam que a Almadipa chegaria, sabe? O meu maior desafio hoje como líder da Almadipa é mostrar uma Almadipa simples, uma Almadipa sem muito pompa, sem muita formosura. Cara, eu estava vendo, até foi ontem eu estava vendo com a Patrícia, com um dos secretários da Almadipa, as ações. A gente fez em torno de 10 a 11 ações já, durante esse ano. Vai fechar agora 15 até dezembro. Ou seja, todo mês tinha uma atividade, né? E se vocês pararem para pensar, hoje, em dezembro, a gente fecha 2 anos de Almadipa. 2 anos que fomos escolhidos diante de uma pandemia. O único trabalho assim que nós pudemos fazer foi o Acampa Dentro, que foi o único, e depois fecha tudo. Abre igreja, fecha igreja, vai para a live, sai da live, vai para casa, faz da sala, faz bora conversar, inventa. Sem contar o contato. O contato pessoal, olho a olho, né? cara, é diferente. Eu estar olhando para vocês. Nem tu é líder, né? E muitos dos teus liderados passaram por muitas dificuldades, né? Muitas dificuldades teve. Não foi só o templo fechando, né? Não. Foi jovens perdendo emprego. Tem que ter aconselhamento. Exato. Então, oração por telefone. Eu cansei de orar por celular para jovem me ligando. A Almadipa fez ações sociais como nunca tinha feito. Cara, ir nas ilhas, velho. Andar em cima das palafitas. Eu nunca pensei, eu não sabia nem onde ficavam as palafitas. A gente foi ver a realidade. Cara, uma experiência assim muito legal. Tivemos a participação do Exército nos ajudando. Recebemos uma honraria do Exército no Diário Oficial do Exército, agradecendo ao Almadipa por ter a participação e ter convidado o Exército para ajudar. Recebemos honraria por eles. Entregamos ao comandante-geral aqui do CPOR uma camisa do Almadipa para ele. Então, teve coisas assim que a pandemia ela atrapalhou, sim, mas ela também veio para quebrar alguns paradigmas, sabe? Experiências, né? Nos Exato. reposicionou, né? Ela fez nós nos reinventarmos, né? Ela fez nós abrir a nossa visão daquela coisinha de ficar só dentro da igreja, congresso, campanha, encontro. Não, agora vocês vão ter que se reinventar. Vocês vão ter que ficar dentro de casa, vocês vão ter que orar sozinho, vocês vão ter que ler a Bíblia sozinho. E como tu falou, foi um período difícil. Teve jovens que desenvolveram depressão, teve jovens que ficaram meio abalados na sua fé, teve líder que teve que sair daquela posição de sentar na cadeira no culto e dizer eu sou líder. Não, agora o cara teve que ir lá na casa orar pelo jovem.
teve que criar métodos de alcançar os seus jovens, de não perder. Então, eu acho que essa pandemia ela veio nos ensinar alguma coisa também. E que experiência, né? Experiência. E porque foi o teu primeiro ano, né? Foi teus 2 primeiros anos com uma pandemia. Exato. Cara, tu imagina assim, tu assumindo, a alegria de assumir, uma campa dentro, a glória de Deus que foi, e fecha. E naquele intuito, né? Tu tá assumindo uma liderança cheio de projetos. Cheio de projetos. Eu vou fazer, vai ser Meu assim, Deus. daqui a pouquinho. fecha Cara, tudo. a gente tinha planejado, vamos retomar o Interligados, vamos fazer a gurizada se reunir, Zona Norte, Zona Sul. Daqui a pouco tu não podia nem entrar na igreja. Daqui a pouco era só 3 pessoas, um para transmitir, o outro ali para tocar, e deu, terminam menos das 9h30, vai para casa. Entendeu? Aí tu sabe que o assembleano ele não tem esse costume de ver o programa, não tem o costume de assistir, de dar like, de compartilhar, de incentivar, né? E aí a gente vê, não é uma crítica, mas outros ministérios 1000 anos luz à nossa frente, cara. Sabe? Desenvolvendo projetos e a gente ali, agora vamos lá, né? Então eu acho interessante, isso não pode parar. Esse é o meu conselho que eu dou para vocês. Vocês não podem parar com o dividir para somar, vocês não podem parar com o papo de crente, não pode parar, tem que continuar. Essas ideias do dividir para somar, um exemplo, o papo de crente saiu do meio da pandemia. No meio da pandemia, meu, uma necessidade. Uma necessidade. Bah, o que a gurizada quer ouvir? Como é que a gente pode ajudar, no caso, né? Como é que a gente vai ajudar? Tipo, dividir experiência. Daqui a pouquinho tem um jovem que está me escutando que tem o sonho de ser líder, mas ele olha, mas eu moro aqui na vila. Cara, eu morei na vila. E eu também um dia me questionei, será que um dia eu vou ser pastor? Cara, o meu apelido quando era pequeno lá na Vargas era o Pastorzinho. De uma situação muito engraçada. Porque na minha época os pais diziam assim, não corre na igreja. Tá ligado, né? Não corre na igreja. E meu pai sempre dizia, se tu correr na igreja, tu vai apanhar. Né? Então, quando eu chegava na igreja, para mim não apanhar, o que eu fazia? Eu subia para o púlpito e sentava com meu pai, no meio dos pastores. E aí as irmãs diziam, ele quer ser pastorzinho. Então, até hoje tem alguns irmãos lá da Vargas que dizem, olha aí o pastorzinho, né? E aquilo ali foi, cara. Eu não vou te negar que eu não tenho o sonho de ser pastor um dia. Eu tenho. Tenho o sonho de ser pastor, tenho o sonho de um dia cuidar de um distrito, sei lá, entendeu? É um sonho que eu tenho. Mas isso eu coloco sempre diante de Deus. Deus, se for da tua vontade, amém. Se não for, fechou. Eu prometi ao meu pai, quando meu pai estava no caixão, né? Isso foi uma promessa que eu fiz para ele. Meu pai era evangelista da igreja. Eu disse para ele, eu vou ser evangelista que nem tu foi um dia, né? Depois de 2 anos que meu pai faleceu, o pastor Hernani Vigânico me chamou e disse, tu vai ser consagrado evangelista. Cara, aquele dia eu chorei feito uma criança. E o dia da consagração também. Porque eu me lembrei de uma promessa que eu tinha feito ao meu pai. Eu vou ser como você foi. Claro que eu nunca sonhei assim, ser superintendente da Almadipa. Pastor Eduardo Dipp me dizia, guri, como é que tu voa assim na cidade? Teu nome nem está lá na relação de secretário, e tu voa na cidade. Eu digo porque eu tenho alegria de trabalhar, sabe? Eu nunca me esqueço, 7 horas da manhã, tocou meu telefone, pastor Pedro Elias, Emerson, vem ser secretário da Almadipa. Eu digo, pastor, mas eu não estou ligado na Almadipa. Não, tu vai ser o secretário. Daí eu digo, tá bom, o que o secretário faz? Faz ata, vai lá. Seria a minha primeira pergunta, eu acho. O que eu faço? O que o secretário faz? Cara, eu nunca fui secretário, cara, né? O que o secretário faz? Aí ele disse, tu vai me representar em algum encontro, tu vai fazer ata, tu vai... Tá, sim senhor, né? Aí entrei como secretário da Almadipa. 1 ano, não deu 1 ano, o Pedro Elias me chamou, preciso que tu atenda a R4 como coordenador. Cara, fui lá, tomei pau dos caras, né? E o pessoal da R4 aí lembra como foi a nossa primeira reunião, né? Daí eu me coloquei, digo, olha, eu sou filho do Antônio, aqui da Vargas, assim, trouxe toda a minha história, né? Digo, minha história do meu pai, eles vão ter que respeitar. A bagagem. Digo, eu não vou tomar ali pau também, né? Daí eles entenderam, cara. Os guris montaram um coral assim, até o pastor João disse, parece o coral do Brooklyn, né? Os manos lá assim, cara, tá louco, cara. Aquele CA de ver abaixo com os louvorzão lá, tipo Black, né? E ali eu assumi, então, daí depois o Pedro saiu, o pastor Dipp assumiu, me colocou como também cuidando dos campos jurisdicionados. Cara, eu viajei nesse estado, fui para Fontoura Xavier,
Terra de Areia, Três Cachoeiras. Cara, rodei demais, demais. Conheci o interior, né? De chegar lá, os irmãos diziam assim, nós temos uma jantinha. Daí tu olha assim, tem um leitão no negócio. Eu digo, pelo amor de Deus, gente, né? Então, rodei em todo o interior aí, que fazia parte do campo de Porto Alegre. Logo depois, ele me colocou como supervisor da região sul. E ali a gente foi desenvolvendo aqui a região sul, junto com o Bilialva, com os irmãos aí. E depois, num dia, ele me chamou, o pastor João me ligou e disse, vem aqui na matriz que eu quero falar contigo. Já pensei, o que eu aprontei, cara? Né? Daí eu me lembro que era final do ano, cara, eu estava indo para viajar com a família, ele me chamou, só fez com o dedo aqui, eu fui lá na sala dos músicos, daí ele me falou, pastor Dip, tá saindo segunda, tu assume segunda. Cara, eu comecei a suar, né? E ali foi o convite, assumi com responsabilidade, agradeci o pastor Eduardo Dip, pastor Jonas, pastor João Oliveira, e aí aquela coisa. Eu nunca gosto de fazer uma coisa, e isso também deixo conselho para o líder, de empurrar com a barriga. Ou fazer, vou fazer de qualquer jeito. Cara, se é para fazer assim, não faz. É melhor não fazer. Então a gente assumiu, vestimos a camiseta, a gente projeta o MADPA, a gente sonha o MADPA, a gente tem um sonho ainda de ter um cultão no MADPA no pôr do sol ali do Guaíba. A gente sonha ter um projeto, o MADPA na rua, lá no gasômetro, evangelizando tudo que é tribo ali, porque a maioria dos nossos jovens vieram dessas tribos, entendeu? Tem muitos jovens nossos que era skatista, ou que já colocou um cigarrinho do capeta nas mãos e hoje Deus libertou. E é um cara que vai ser usado para falar com essas tribos, né? Há poucos dias, uns jovens ali da Jardim só sentaram ali com violão e juntou mais de 40 jovens ali ao redor. Terminaram, começaram de novo, mais 50. E eu disse, é aí que eu quero ir. É ali que eu quero estar. A gente teve o projeto dos hospitais, que a gente foi lá na frente dos hospitais. Tu estava junto, lembra? Né? Teve jovem aqui na Restinga ouvindo o louvor lá dentro do hospital e na terça estava lá se reconciliando. Teve irmãs ali na Independência, ali, que nem morfina aliviava a dor, e quando nós começamos a cantar, a dor passou daquela senhora. Então, são experiências assim que, cara, a pandemia nos ensinou. Até porque tu tem a experiência também de um dia, num lugar improvável, Deus falou contigo. Improvável, tu olha assim e diz assim, Deus não vai salvar aquele cara que está ali no gasômetro ali, se chapando. Não, Deus não vai salvar aquele cara ali que anda de skate, Deus não vai salvar aquele que está ali. E é ali que Deus pode salvar alguém. Quando assumi a matriz ali, tinha um cara de rua que ia ali, no primeiro culto que eu fui, ele foi ali, cara de rua. Com colchão, com coisa, botava embaixo do banco ali e sentava. E o pessoal ficava meio aqui, né, morador de rua, geralmente não toma banho e tal. No segundo sábado o cara foi, alguém disse para mim, vamos tirar. Eu digo, não, deixa ali. Se ele entrou ali, Deus tem alguma coisa para fazer com ele, né? No terceiro sábado, entrou um cara transformado na igreja. Sabe o que é um cara assim, cabelo limpo, barbinha parada, sentou no mesmo lugar que o mendigo sentava. Eu fui lá falar pensando que era um visitante, era um mendigo. Aí tu imagina se eu olho assim, lá no gasômetro, Deus não pode salvar lá no gasômetro. Quem disse que não? Se Deus entrou no Olímpico, se Deus entrou lá num beco para salvar um jovem, olha o Tiago, né? O Tiaguinho ali, Deus salvou. Eu fui salvo de uma roda de maconha. Uma roda de maconha. Olha só, cara, pastor Plauto, velho, quem eu mando um abraço aí, amo o pastor Plauto. Pastor Plauto estava lá no Desafio Jovem, uma das maiores experiências que eu sempre queria conhecer o Desafio Jovem. E aí numa quarta-feira eu fui levar ele e ele me mostrou todo o complexo e já deixo uma dica aí, o MADPA ano que vem vai ir no Desafio Jovem, fique ligado. E cara, eu tava ali, os irmãos contando experiência e o monitor lá disse assim, o Plauto já foi daqui. Eu digo, quê? Não, tá brincando comigo, meu. Ele disse, o Plauto já foi interno, ficou não sei quanto tempo lá. Aí depois no carro eu vim conversando com ele me contou a história dele. Cara, tu não tem... Um dia convidem o Plauto para vir aqui, meu. Convida o Plauto para vir aqui, pro Plauto contar a história dele, a libertação. Cara, ele é uma bênção. Pastor Plauto é aqui do coração, ele e o Vargas, tá louco, né? Então tá marcado, Plauto. Tá marcado, meu. Convida o Plauto, vocês vão ter assim, ó. Pergunta de onde Deus tirou ele, aonde Deus tem colocado ele. É uma história, Pastor Vargas, o BA,
Aí vocês não imaginam. O BA, Vamos ter que descobrir. cara, vocês têm que convidar ele para vir aqui, ele vai contar a história dele para vocês. Vocês podem ver que onde o pastor Vargas coloca a mão, Deus carimba. Sabe, é isso que eu vejo, assim, eu me espelho em homens, pastor João Oliveira, eu me espelho. A gente tem que, como líder, ter alguém que foi o nosso espelho. Aquele cara ali foi meu espelho. Às vezes os jovens chegam lá no SEAD, lá, quando tem acampamento, quando tem congresso, chegam para mim e dizem, irmão Emerson, eu me espelho em ti. Cara, tu não tem a noção da responsabilidade que vem nos ombros. O próprio líder de vocês aqui, o coordenador aqui, o Léo. O Léo foi meu jovem, né? Chegou lá na glória, ele e a esposa, irmão, nós estamos assim, vem para cá, eu vou abraçar vocês. Talvez se eu olhasse para ele e dissesse, não, vamos para lá, vai lá para tal distrito, eu ia perder, né? Abracei eles, hoje eles são líderes, são bênçãos de Deus, assim como outros exemplos nós temos. Então a gente tem que ter um exemplo. Aquele cara ali é exemplo. Por quê? Porque é só um louco que nem eu que vai aqui na Nova Ipanema 3 horas da tarde pregar para uma mulher. Entendeu? Numa ação das crianças, lá estava eu lá, um suador pregando, a mulher ali, só ela. E no final ela disse, eu quero entregar minha vida para Jesus. Tinha enfim, o filho dela foi assassinado dentro de casa, uma senhora depressiva ao último, e Deus falou com ela. Agora imagina se eu dissesse para o Jean, ou lá para os irmãos, dissesse, não, só uma pessoa, não vou ir. Né? Lá na beira do Ipanema, lembra? Nós lá pregando, daqui a pouquinho alguém veio e disse, irmão, está acontecendo alguma coisa, porque o pessoal queria largar um barquinho ali para... Né? E não conseguem, porque a gente está aqui fazendo um movimento. Cara, é experiências assim que tu diz assim, eu já fiz isso, que loucura, velho. E alguém vai te enxergar fazendo isso. E alguém vai dizer, se esse cara faz, e não se importa, em ir na vila pregar. Cara, é assim, líder não é para estar só no púlpito, líder é para estar aonde tem necessidade. É a alegria de ver o trabalho gerar fruto, né? Gerar fruto. E aí tu vê um jovem que foi teu jovem, hoje líder, cara, não tem prêmio, não tem pagamento. É uma gratidão a Deus, entendeu? Eu ajudei alguém e hoje esse alguém é um líder. É alguém vocacionado por Deus. Na verdade, nós somos chamados para a liderança, para formar novos líderes, né? Então, deixa a minha dica aí, o jovem que sonha ser líder, sonhe. Independente de onde você mora, você pode morar no subúrbio de Porto Alegre. Deus pode te olhar ali. Deus não te olha, tu é aqui... Assim como Deus pode escolher um cara lá da Zona Nobre de Porto Alegre, também não tem isso. Mas nós não podemos dizer, não, eu não vou ser nada porque eu moro aqui. Porque a minha rua não tem luz instalada, é gato. E aí? Deus pode mudar a tua história, Deus pode fazer um líder, Deus pode transformar a tua história. Então, fica a minha dica aqui para os jovens. Emerson, uma das coisas que a gente vê os jovens falando hoje, né? Jovem, adolescente em geral, que é muito difícil abrir mão, né? É muito difícil a renunciar às nossas vontades para fazer a vontade de Deus. Só que eu vi no teu testemunho, tu abriu mão de algo que creio que todo jovem homem tem esse sonho. Né? Pega o Salatiel, pega o pessoal que está ali, eu creio. Todo jovem, se tu perguntar para ele, ele quer ser jogador de futebol. Com certeza. E tu abre mão disso. E tu tava lá dentro, né? Tava lá dentro, já. Já tava no ambiente, já tava... tá louco. E hoje o que tu vive é uma prova de que quando a gente abre mão em prol... Não estou dizendo que o jovem ele não pode ser um jogador de futebol e ser uma pessoa de Deus, não. Mas de renunciar a algo para fazer a vontade de Deus. Vale a pena? Vale a pena porque a própria Bíblia diz assim que nós temos que juntar tesouros lá, né? Não que a gente entenda, não é? A Bíblia não está dizendo que nós temos que ser pobres, que nós não temos que fazer uma faculdade, não temos que ganhar bem, não é isso. A Bíblia não diz isso. Só que o nosso coração, ele não pode estar nessas coisas assim, a tal ponto de dizer, não, eu vou deixar de ir na igreja porque eu tenho que jogar meu futebol. Isso é mais importante. Isso é mais importante do que a obra de Deus, entendeu? É isso que a Bíblia diz, tu tem que abrir mão, tem que botar o reino. Por isso que a Bíblia diz, olha, buscar o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas, cara. Hoje, ela até vai ficar brava comigo, mas a Patrícia hoje, a minha esposa, ela também veio de uma origem muito humilde. Ela morava lá no Passo Dornelles, que é lá em Viamão, lá no final da Protásio. Ela me dizia que muitas vezes ela tinha que pular por cima de um corpo no portão ali que o tráfico matava para poder ir para a escola, entendeu?
fez, na época, a faculdade lá no Unicinos de Administração Hospitalar, com crédito educativo. Casamos e muitas vezes eu ia pegar ela na Ipiranga ali para vir para casa, ia de trem, aquele sacrifício todo, se formou, né? Fez a prova no Clínicas e ela sempre dizia, cara, ela passava no Clínicas e dizia para mim, um dia eu vou trabalhar aqui. Coisa séria, né? Ela sempre dizia, um dia eu vou trabalhar aqui. Isso, o Léo falou no último episódio, né? Disse a convicção, né? Convicção, cara, eu nunca vi, cara. Ela sempre passava ali, ela dizia, amor, um dia eu vou trabalhar nesse hospital. E ela fez a prova, tirou o 3º lugar, foi chamada. Aí, eu acho que vocês conhecem o pastor Carlos Quintanilha, no Rio de Janeiro. Um dia ele foi na nossa casa lá, ele morava, posava lá quando tinha os encontros, né? E um dia ele disse assim, irmão, eu estava lá e Deus me deu uma visão. Eu disse, ô glória. Né? Nós morávamos num apartamento de 2 quartos, bem apertadinho. E ele disse, Deus me mostrou um apartamento novo e uma chave nova. Vai, eu só aqui, eu digo, misericórdia, não tenho um centavo, né? E ele dizia assim, eu via na tua cabeça, Patrícia, um novo chapéu, assim, de mestrado, coisa. Bom, a gente começou a chorar na hora, né? Porque as coisas de Deus, elas são assim, sabe? Aí eu começo a me lembrar assim, daí eu comecei a me lembrar do tempo que eu caminhava, porque eu não tinha carro, tomava banho de chuva, os irmãos passavam, não davam carona, os abençoados, né? Dizia paz, eu digo, tava com paz, mano. Né? Molhava a gente ainda. E eu via tudo isso depois, cara, que tu passa, e isso é importante o jovem saber, é um processo de Deus. Porque hoje eu tenho um carro, e se eu vejo um jovem a pé, eu paro, digo, onde é que tu mora, meu filho? Ah, mora ali, vamos aí, entra aí, eu te largo lá. Porque eu não gosto de ver os outros passarem o que eu passei, entendeu? Então ela sempre dizia, eu vou trabalhar. Entrou, abriu vaga lá para 10 pessoas fazer uma pós-graduação, pago pelo governo federal na época. Ela dizia, eu vou concorrer, eu digo, já é tua. Fez há um tempo atrás uma pós no Albert Einstein, que é um dos tops hospitais. Quem era da área hospitalar sabe que o Einstein é top. Teve o trabalho divulgado numa revista deles lá em São Paulo. E eu dizia para ela, ela dizia assim, amor, eu tenho que ir uma vez por mês e tu vai ter que ficar com as crianças. Amém, vai minha filha. Né? Hoje tem marido, não, tu não vai fazer, não vai viajar. Trouxa. Se Deus abençoa ela, Deus vai te abençoar. Vai abençoar ti, vai abençoar teus filhos. Eu só largava ela no aeroporto, dava um beijinho, as crianças diziam tchau mãe, ia na sexta, no domingo nós ia lá buscar ela. 9 meses. E ela fez, se capacitou, e agora, esse mês passado, a chefia dela lá do Clínicas está se aposentando. E quem foi escolhida para ser? Olha aí, ó. Tu entende, então, quando a gente diz assim, ó, abrir mão das coisas. Cara, às vezes eu deixo meus filhos em casa e vou para um culto rosa. Às vezes eu deixo meus filhos em casa e vou para um Interligados. Às vezes eu boto eles junto e vamos embora. Eu abro mão de algumas coisas. Às vezes eu abro mão de estar num shopping para estar numa consagração de manhã. Aí tu vai dizer, mas e aí, cara, que Deus vê todas as coisas. O homem pode até não dizer assim, Felipe, parabéns, cara, tu é o cara. Mas lá em cima tem alguém que vê todas as coisas. Ele não vai te dar pelo que tu está fazendo, ele vai te dar pela tua fé. Eu abro mão de ser jogador de futebol. Pô, quem não quer ser jogador de futebol hoje em dia? Olha o dinheiro que os caras ganham, olha a grana que os caras fazem só para chutar uma bola. Né? E a gente tem que ralar. E isso eu mostrei para meus filhos. Com 47 anos, eu fui atrás do meu sonho, chegava em casa, tomava um café, largava eles da escola, faculdade, até às 11 da noite. Ia para os estágios aqui no Vila Nova, 00:30 eu estava saindo do Vila Nova para ir para casa, para 7 horas de pé, estar de pé e ir trabalhar no hospital. Eu mostrei para eles que nada vem na mão, a gente tem que ter um esforço. Na obra de Deus não é diferente, nada vem na mão. E eu digo para vocês, eu não sou filho de pastor, eu não sou neto de pastor, eu não sou genro de pastor, eu não sou afilhado de pastor, mas eu sou filho de um que é pastor, sumo pastor. E que ele vê as coisas, não precisa a gente forçar, não precisa puxar tapete de ninguém. Simplesmente a gente tem que ser servo. Líder foi chamado para ser servo, para servir. Líder tem que servir. Então, quando a gurizada lá da 4, lá, eles ficavam loucos, porque na época que eu era supervisor lá, eu tinha uma Auroch, que era aquela com cabine atrás ali. E aí eu tinha que levar eles para o SEAD, tinha que levar para cá. Cara, eu levantava a capota e dizia, vai! Botava uns 10 neguinhos ali, botava a capota, botava mais uns 5 dentro e largava o morro, velho. E dizia para eles, não levanta.
Cara, até hoje eles falam assim, mano, você lembra aquela época que tu botava nós na capota e descia o morro? Eu digo, lembro, cara. E é uma loucura, meu. É um negócio. E aí eu chegava lá no SEAD, levantava a capota assim, saltava 10 de trás, mais 5 de dentro, sabe? Aqueles carros de palhacinho vai sair no morro. Exato. Era que nem Fusquinha, que nem Fusca de circo, assim, né? E eu plantava, cara. Plantava. Hoje, graças a Deus, eles me veem e trazem a lembrança. Bom, irmão, lembra quando a gente descia do morro? Eu lembro, vocês eram de fé. Então, assim, gente, a gente tem que ser líder para servir, entendeu? E se a gente não pode servir, a gente não é chamado para ser líder. O maior exemplo foi Jesus, né? Tá aí o maior exemplo. Mata. Olha o exemplo de liderança e de serviço, cara. Olha o que ele fazia pelos outros, olha o exemplo que ele dava. E ser líder não quer dizer que você não vai ter decepções, não quer dizer que você não... Mas o negócio é assim, ó, abra mão de um sonho e Deus realiza muitos outros sonhos que tu nem imagina. Meu sonho era ser jogador. Nesse sonho eu abri mão e Deus me trouxe um outro sonho, que foi ser enfermeiro, que foi ser líder, que é ser pai, sabe? Que é ter uma família guardada por Deus, uma esposa que está sempre pronta para tudo. E a gurizada aí, ó, olha para uma menina vendo a visão de liderança. Eu quero ser líder. Será que essa moça tem o sonho de ser líder? Moça também que vai ser líder, né? Agora esse culto rosa eu deixei ele na liderança das mulheres. Cara, top. Imagina top, negócio top. Lembrancinha, banner, e, cara, camisa. Aí eu digo, olha, temos líderes. Porque se tu parar para pensar, o Jefferson não é líder se a esposa não está do lado. O Léo não é líder se a esposa também não está ali. A liderança não é só... O pastor João, ele é líder porque tem a irmã Eunice do lado dele. O pastor Claudemir tem a irmã Juliana. O pastor Fernando tem a irmã Marina. O pastor Jonatas tem a irmã Alessandra, né? Todo líder tem ali a companhia da esposa, porque elas é que sabem que a gente passa nos bastidores, né? Na frente tudo é lindo, ô superintendente, ô coisa linda, mas lá no bastidor, ai amor, me ajuda. Socorro. Socorro, help me. Mas é isso aí, gurizada, ser líder é bom, só tem que saber pagar o preço também. Então, Emerson, já encaminhando para o final já, não sei se o Felipe tem alguma última pergunta, alguma coisa. Foi aí. Foi aí. Então, foi tão de Deus que eu não precisei nem perguntar. Não precisou nem olhar ali no tablet. É isso que é legal do Dividindo para Somar. É uma interação. É que nem o Felipe disse, né? Não é só agora o superintendente. Não, é o Emerson, cara. É o Emerson. Mano. Coisas Exato. que, às vezes, talvez nem os jovens aqui, tá toda hora em contato contigo, não sabe. E outra coisa, assim, é interessante isso que vocês estão fazendo aqui para mostrar que o superintendente também é uma pessoa. Exatamente. Que tem defeitos, que tem falhas, que tem necessidades, que passou o que o jovem passa. Entendeu? Às vezes um jovem olha assim, o cara fala porque ele nunca passou. Não. Quando tu sente na pele, aí que nem eu falo, né? Eu falo para alguns líderes, olha, o meu sonho é fazer um acampamento gratuito, é fazer isso, porque eu sei, cara, que às vezes para mim R$10 não é nada, mas para uma família, num orçamento, isso aí pesa muito. Então, eu quero passar isso para os jovens, que a gente já foi adolescente na igreja, já foi jovem, hoje é homem, já está indo mais aí para perto dos 50 anos, mas a gente, dentro de nós, assim, tem aquela alegria, sabe? Eu não consigo chegar no meio de um jovem e rapaz, não, cara, vai aí, como é que tu tá, negão? Que alegria. Então, assim, eu agradeço vocês aí pelo convite, eu tinha um sonho de vir aqui participar com vocês, nunca falei para vocês. Mas eu vi assim, quero uma hora estar lá com esses caras aí, essa equipe top, liderança legal. É isso que nós precisamos incutir na nossa igreja, sabe? De ter mais projetos assim. E outra coisa, cara, não parem os projetos, não matem os projetos, continuem, desenvolvam mais ainda. Vocês sempre vão ter o apoio da superintendência, né? Porque são coisas que edificam. Talvez essa hora vai ter um jovem lá que vai dizer, eu estou passando o que esse cara passou, né? E é assim, cara. Hoje eu estou aqui, amanhã pode ser. Isso aí não é aquele discurso pronto, sabe? Cara, eu sentei como jovem coral de um Madpa. Eu toquei em banda de 50 anos da igreja lá, com a camisa verde, que fizeram a bandeira do Rio Grande do Sul, e toquei. Então, eu sei o que é o processo, entendeu? Fui jovem, fui líder, fui revoltado com o Madpa, né? Tu tá louco, falava o Madpa meu, né? E hoje, parece que Deus disse assim, agora tu vai passar para te ver o que é estar na pele dos caras, entendeu? Então, assim, ó, a minha ideia é
estar cada vez mais perto de vocês, né? Até agora, né, já estamos entregando a liderança da matriz, os jovens, né, para ficar exclusivamente no campo. Então, aí vocês vão ver o Emerson aí na Ipanema, na Restinga, Leopoldina, Recanto do Sabiá. Vocês vão me ver por aí. Então, Emerson, para a gente encerrar, qual é a dica, vamos dizer assim, né? Ou para jovens que um dia querem ser líderes. Exatamente essa palavra, líderes. Líderes. Tu tem o sonho de ser líder, espera o tempo de Deus. É a melhor coisa, cara. Porque aí tu não sofre, tu não fica angustiado, tu não fica desejando aquilo que não é teu. Deus coloca as coisas na tua mão na hora certa. Eu falo de coração, eu nunca imaginei ser líder. Né? Nunca imaginei ser líder, nunca imaginei chegar onde estou hoje. Mas eu creio num Deus que tem tempo para todas as coisas. Tem tempo determinado para você ser jovem, para você ser músico. Hoje é que nem eu falo, cara, a congregação que eu cuidava lá não tinha um músico. Eu não me apertava, porque eu sei tocar violão, sei tocar trompete, sei tocar pandeiro, sei tocar contrabaixo. Então, cara, não tinha culto sem música, né? E aí alguém olhou e disse, eu posso vir te ajudar? Eu digo, pô, né? E aí foi crescendo, aí vem o violão, aí vem uma gaita, eu digo, bom, agora eu vou me sentar, entendeu? Tu tem que saber isso também. A hora que tu é útil, a hora que tu tem que sentar, né? Que nem eu não Mádipo, eu não sou o Emerson. Eu tenho supervisores, tenho pessoal da mídia, tenho pessoal no financeiro, tenho pessoal do marketing, tenho pessoal, né? Eu não, imagina se eu fosse cuidar da mídia, da financeiro, cara, eu ia enlouquecer. Então, por trás de nós tem um grande suporte, né? Tem a Patrícia, tem os supervisores, tem as esposas supervisores, tem os líderes de distrito, tem os líderes de congregação. Então, assim, o jovem que sonha ser líder, coloque esse sentimento diante de Deus e espere o tempo de Deus. Não seja ansioso. Porque se você é ansioso, você bota os pés pelas mãos e o processo só atrasa. Às vezes está bem pertinho de tu receber. Aí aí você vai para a fila de novo. Né? Aí vai para a fila, aí vai começar todo o processo de novo, entendeu? E eu digo assim, eu fui jovem e muitas vezes fazia coisa de guri que atrasava o meu processo. E hoje, né, como homem, eu penso 2 vezes no que eu vou fazer, o que eu vou falar, né? Porque às vezes a gente tem o sanguíneo, inflamático, eu sou meio sanguíneo, então eu tenho que me cuidar, eu tenho que dizer, Jesus, pega esse sanguíneo aí, né? Porque o sanguíneo, Felipe, qual é que é, Felipe? Né? É o sanguíneo. Se tem outro sanguíneo do outro lado, meu Deus, 2 sanguíneos é que nem o ditado que diz o gaúcho, 2 bicudos não se, né? Então o sanguíneo, ele tem isso, mas eu tenho pedido a Deus para mudar isso em mim. E o jovem aí que tem sonho de ser líder, olhe para o seu líder e tenha nele um espelho. Olha a dificuldade dele, olha o sacrifício, olha o esforço, que você vai ser um bom líder. Engraçado que, né? Agora que eu me lembrei, quando tu falou do evangelismo lá na beira, foi a primeira vez que eu fui na beira no evangelismo, foi quando tu estava pregando. Agora que eu me lembrei. Não, e aquele dia lá no evangelismo, ali no Guaíba, cara, eu desci do carro, um calorão, eu de terno, gravata. Eu olhei pra vocês assim, eu disse pra Patrícia, eu acho que eu vou tirar esse casaco. Eu acho que eu vou tirar esse casaco. Cara, eu voltei no carro, tirei o casaco, tirei a gravata, remanguei a camisa e fui lá pra beira, né? Eu digo, cara, eu tô de terno, gravata, o que eu tava pensando naquela hora, né? Mas é experiência muito legal, né? Assembleia. Que nem diz o pastor Fernando, tu é assembleano, né? Eu digo, eu sou assembleano, se não tiver, sois bem-vindos, eu não é culto completo. Se não tiver, sois bem-vindos, eu fico me faltando alguma coisa do culto. Mas obrigado, viu? Obrigado. Emerson, a gente que tem que agradecer, não sei se o Felipe tem uns agradecimentos dele. Felipe é Emerson. Nosso pregador. Felipe vai ter que estar no Interligados aí no próximo ano. Vai ser benção. Amém. Mas te agradecer a poder ouvir as tuas experiências, né? Só acrescenta a nossa fé, acrescenta, né, nosso desejo de servir, né? Amém. E te agradecer, creio que vai ser muito edificante, se dividindo para somar, né? Como a gente fala, né? Dividir experiências. Exato. Para somar na vida de pessoas, né? Muitos Emersons vão ouvir esse teu testemunho, vão ouvir a tua história, vão se identificar e vão acreditar, né? Como tu falou, Vila Vargas. Isso, lá na Vargas. Tem gente da Vila Restinga. Exato. Eu posso chegar lá. Porque é só escutar a voz de Deus. É só escutar, fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Com certeza. E que nem eu falo para vocês, não parem os projetos de Deus. Continuem, sabe? Porque, assim, quando vocês forem fazer, pode ter certeza que sempre vai se levantar alguma coisa.
Porque até você não fazer, ninguém sabe que você existe. No momento que você começa a fazer, mas por que o fulano está fazendo? Né? Então façam aí o papo de crente, façam dividir para somar, porque isso está levando pessoas a ouvirem. E ouvir de uma forma diferente. A gente não abriu aqui o versículo tal, não. É uma conversa, sabe? Às vezes o que o nosso jovem quer é conversar, é alguém contar uma experiência do que ele está passando. Daqui a pouquinho eu estou falando para um jovem que tem um pai alcoólatra, que nem muitas vezes meu pai bebia, sabe? No testemunho do Thiago, o tio dele ouviu, mandou, né? Até um print lá, mandou, que se identificou muito com o testemunho do Olha Thiago. só. Né? Só de ouvir o então... daqui a pouquinho a gente está falando para um jovem que tem um sonho de ser líder e pensa pequeno, que não vai conseguir, que não vai chegar. Esse é o intuito, né? Pode ver, né? O Emerson não trouxe uma história da vida que, eu era drogado, eu era, entendeu? Isso. Ele trouxe uma história da vida dele em relação à liderança. Eu dividindo para somar é isso. E não é somente como eu era lá antes de Jesus. Não. Às vezes é processo na nossa vida, até dentro da igreja, entendeu? Que muitas pessoas se passam. Exatamente. Então tá ali assistindo. E não precisa assim, jovem, eu vou ter que usar droga para depois ter uma história. Não. Cara, tu pode nascer na igreja, de berço, nunca ter provado nada. E Deus vai te usar da mesma forma que usa o Felipe, que teve que passar por um processo. Cada um tem um processo. Eu nasci na igreja. Né? Eu falo para os jovens, né? Eles, passou pelo crime, essas coisas. Isso são testemunhos de obras mortas. De obras mortas. Para mim, vale mais aquele jovem que nunca precisou fazer isso. E aqui nós temos 2 exemplos. Aqui nunca saiu da igreja. E aqui veio de lá. É assim que Deus faz. Às vezes Deus usa um cara que veio lá da roda da maconha, mas às vezes Deus pega um cara também que nasceu no lar evangélico, entendeu? Então, é que nem tu falou, obras mortas, obras que ficam para trás. Claro que um dia que tu encontrar um cara que dizer, eu tô chapadão e tal. Eu já passei por isso. Cara, eu quero servir a Deus, eu nunca fiz nada de errado. Eu também nunca fiz nada. Vai ter 2 alvos, 2 públicos que vão precisar de 2 testemunhos diferentes, mas com Deus que age do mesmo modo. Isso aí. Gente, só tenho a agradecer a você também, Emerson, claro. Agradecer pela oportunidade, né? Por mais, agora tá aí na frente desses 5.000 jovens aí, é corrido, mas deu para estar aqui hoje, então a gente é muito grato a ti por compartilhar esse momento com a gente. E não só com a gente, mas com o pessoal que está aí assistindo. Você também, a gente agradece a você também que está aí assistindo. Então, por favor, eu te peço, deixe teu like neste vídeo. Compartilhe ele, se inscreva no canal da Juventude, o Madpa Ipanema. Gente, rapidinho, agora os jovens, a Juventude, o Madpa Ipanema, tem a nossa loja agora. O Madpa Ipanema Loja. Vai lá no Instagram. Gente, vai no Instagram da Madpa, tá tudo simplificado lá. Tá tudo resumidinho para você, tá tudo lá. Vai lá. Os produtos da loja são para ajudar nos projetos. São para ajudar em todos esses projetos que a gente está fazendo aí, para alcançar almas. O intuito desse projeto é almas, é vidas. Então, por favor, eu te peço, vá lá, dá uma olhadinha lá, talvez você se interesse em algum produto. O Felipe já se interessou em vários aqui, já me falou. E outra coisa importante, isso que tu falou, que assim, o valor que vocês estão arrecadando não é para o Sala de Gel, nem para o Jefferson, nem para o Felipe, é para os jovens. É que nem quando a gente vende uma camisa da Madpa, o irmão Emerson, não, graças a Deus, Deus tem suprido todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. É para nós investirmos. Então, ajude para que os guris possam investir mais nesse projeto, possa ter melhores condições, enfim, de aparelhos e de microfones, enfim, é para ajudar o projeto. Não é para ajudar o queridão aqui, não. É para ajudar o projeto. Então, você adquirindo lá, né, aquele azulejo espetacular lá, ou camisa, ou copo, né? Tu vai estar ajudando, tu vai estar participando junto do projeto, entendeu? E aí quando um jovem for salvo, ou um jovem for resgatado através do projeto, tu vai ter participação. Exatamente. Aí de repente tu vai chegar lá no céu e Jesus vai dizer, toma tua pérolazinha aqui. Mas eu não fiz nada, fez sim, tu ajudou no projeto. Exatamente. Então
isso aí eu vou dar um spoiler, né? Que tudo isso, um dia você vai encontrar no site da UMAD Ipanema, que tá o projeto aí de um site. Vai ter loja, vai ter momentos de reflexão, vai ter devocional, vai ter esses vídeos aqui do Dividindo para Somar, o Profissionalizando também. Então, gente, a UMAD Ipanema tá cheio de projetos, vai ter a área para as crianças no site, que é o conteúdo infantil, bíblico, e exatamente, a parte kids ali. Então, gente, tá cheio de projeto. Então, colabore, nos ajude, porque você também faz parte disso. Emerson, muito obrigado, mais uma vez te agradeço. O Felipe, que está sempre aí nos ajudando, muito obrigado. E, gente, os outros episódios vão estar aí nos cards, tá? Dê uma olhadinha, dê uma espiadinha, que também é bênção de Deus os outros episódios. Deus abençoe e até o próximo Dividindo para Somar.